Porque nós não podemos manipular as leis soberanas da vida. Se nós estivermos encharcados o tempo inteiro nessa frequência baixa, se os nossos associados estão na mesma frequência e levamos anos, décadas juntos, você tem que se acalmar e esperar isso aqui acabar, ok? Nós temos todo um histórico juntos, pelas leis de afinidade. Então, quando o corpo físico morrer, despir o ser essencial dessa máscara, quem está esperando por nós do outro lado da vida são os nossos associados, aqueles com os quais nós nos vinculamos através das leis de afinidade. Não é igual mosquito, que eu vou querer sentar lá fora com os cachorros, mas eu não quero ser comida viva, então eu vou comprar um sprayzinho aí, vou spray para o mosquito ficar longe. Não é assim que funciona. Não tem repelente instantâneo para os espíritos que nós não queremos na nossa volta depois de desencarnar. Podemos repelir eles? Podemos, mas leva uma vida, leva trabalho, leva metas. Eu tenho essa meta. Como é que eu posso alcançar essa meta? Quais ferramentas eu vou ter que utilizar? E esse aqui é o trabalho de reconstrução. Mas na hora da morte, eles vão nos levar para as furnas onde eles moram, quando não são atraídos por criaturas levianas e irresponsáveis que nem nós na crosta da terra. Eles têm lá os seus tugúrios, como todo mundo tem. Faz sentido? Então, por isso que nós não podemos ludibriar a criação, porque é obra de Deus, o Senhor dos multiversos. Nós não estamos lidando com inteligências pigmeias que nem a minha. Nós estamos lidando com o Senhor dos multiversos. Respeito, um pouco de sobriedade, a hora de fazer os cálculos e dizer, olha, tantas coisas estão sendo me oferecidas para eu poder fazer o trabalho para o qual Deus assinou embaixo para eu voltar a reencarnar. Aceitou o empenho da palavra do meu fiador, fui treinado, muitos de nós fomos preparados por longos anos antes de voltar ao mundo físico. Então, voltando no mundo físico, depois de todo esse investimento todo pré-reencarnatório, depois de o voto de confiança dos nossos fiadores, dos nossos espíritos guias, espíritos familiares e amigos, e depois de termos sido aceitos na doutrina espírita, que nos dá acesso às informações de cunho divino, porque transcendental, e mesmo assim não vamos fazer o nosso trabalho, aí vamos andar com saia justa. Faz sentido? Perguntas, comentários? Ok. Então, uma vida dessas, ou seja, todos esses fatores são motivos de sofrimento. Quando se pretende manter a posição de relevo, quando se teme perdê-la e quando isso acontece. O ofuscamento desgoverna inumeráveis existências que se permitem as fantasias do trânsito orgânico, sem a claridade que discerne entre as reais e as falaciosas metas da vida. Quem vive a partir da personalidade, quem se identifica com a própria personalidade, não consegue discernir ou não se importa em discernir entre as metas reais e falaciosas da vida. Ok? Só enxerga a personalidade é polarizada pela matéria. E quem enxerga a matéria
só enxerga o que está morto ou está a morrer. Por isso que a nossa Joana mais acima diz assim, tudo isso é fator de sofrimento quando se pretende manter aquela posição de relevo, ou seja, a personalidade inflada, quando se teme perdê-la e quando isso acontece, porque sempre acontece. Porque nós deixamos a personalidade no velório da gente. Aí até lá chegou a personalidade. A personalidade, sejamos incinerados ou sejamos colocados na terra, a nossa personalidade acabou na hora que eles vão fechar a caixinha. Uma caixa mais grande, outra caixa mais pequena, mas são duas caixinhas. E aí, esse é o final da personalidade. E é muito terrível quando nós temos que começar a lidar com o nosso ser imortal, assim, de um golpe, sem termos cultivado uma intimidade, um relacionamento valioso com ele. Por quê? Porque não tem remédio. Agora sou eu e a minha consciência. Só que eu me sinto desconfortável com a minha consciência, porque ela não me deixa delirar. Eu mantive a ela amordazada. Tomara que eu esteja falando isso corretamente. Amordazada, gad, né? Durante a encarnação inteira, para poder me iludir com a personalidade. Não tenho intimidade com ela, não mais posso calar a boca dela. Agora vou ter que lidar com ela numa dimensão onde eu estou perdido. E você gira, mas Claudinha, um momentinho. Se já vivemos milhares de vezes, desencarnamos milhares de vezes, então já moramos no mundo espiritual milhares de vezes. Como então que eu vou voltar depois de ter morado lá milhares de vezes e vou me sentir fora de lugar? Olha, já não reencarnamos milhares de vezes e quem aqui se lembra das reencarnações passadas? Nobody. Por um bom motivo. Então, voltamos ao mundo espiritual e não lembramos de muita coisa porque não merecemos. E isso forma parte dos resultados, dos frutos amargos que vamos ter que comer por termos vivido de uma maneira espiritualmente irresponsável e termos desencarnado espiritualmente na falência. Então, é sofrimento, é desespero, é ranger de dentes, que são figuras bíblicas, mas é sofrimento, solidão, frio na alma, não saber o que fazer, não saber para onde ir, não saber em quem nós podemos acreditar. Porque, de novo, parafraseando o nosso Emmanuel, que tem esse talento inconcebível para sintetizar grandes verdades em frases singelas, ele diz que as entidades que nos prejudicam são os nossos convidados. Então, se nós estivermos fazendo amizades com espíritos trevosos, será que no além nós podemos confiar no que eles vão nos aconselhar? Vão nos dizer? Vão nos contar? Estar numa dimensão que não conhecemos? Envolvidos por entidades que nós não podemos confiar? Sendo forçados a fazer coisas em contra da nossa vontade? E para quê? Para ter passado algumas décadas adorando a personalidade, que é uma entidade artificial e temporária? É um péssimo negócio. É um péssimo negócio. Péssimo, péssimo, péssimo.
O ofuscamento desgoverna inumeráveis existências que se permitem as fantasias do trânsito orgânico, sem a claridade que discerne entre as reais e as falaciosas metas da vida. Desculpe, eu já tinha lido isso. Na mesma trilha, ressalta o domínio do ódio nas paisagens dos sofrimentos humanos. As suas irradiações destrutivas comburem as energias de quem o sustenta, enquanto muitas vezes atingem aqueles contra quem se dirigem, caso permaneçam distraídos dos deveres relevantes ou em faixas mentais equivalentes, porque são vulneráveis. Loucura do amor não atendido, o ódio revela a presença predominante dos instintos agressivos vigentes, suplantando os sentimentos que devem governar a vida. Jamais havendo motivo que lhe justifique a existência, o ódio é responsável pelas mais torpes calamidades sociais e humanas de que se tem conhecimento. Sua personalidade odeia. Quem já se vinculou com a sua realidade profunda, que é a de ser um ser imortal, não pode, não é que não pode porque não pode odiar. Não pode odiar porque não pensa, não passa pela cabeça odiar. Porque entende que uma pessoa que é capaz de fazer o que esta gente é capaz de fazer é uma pessoa que está profundamente de mal com a vida, com a própria consciência e com Deus. Está em conflito com si própria e com as leis divinas. Agora, pergunta, nós podemos imaginar uma situação pior do que essa? Então, número 1, o que se pode esperar de uma pessoa nessa situação? E quando isso acontecer, qual a ideia de odiar? É a mesma coisa que nós odiarmos uma pessoa que é quadriplégica, porque nós estamos querendo dançar com ela e ela não dança com a gente. É lógico que não pode, é quadriplégica. Viver em conflito com a própria consciência e com a consciência cósmica é uma quadriplegia espiritual. Quando se instala com facilidade, e continuamos a falar do ódio, expande suas raízes como tenazes vigorosas, que estrangulam a razão, transformando-se em agressividade e violência em constante manifestação. Em determinados temperamentos, é qual uma chispa insignificante em um monte de feno, produzindo um incêndio devorador. Por motivo de menos importância, explode e danifica em derredor. O ódio é causador de muitos sofrimentos. Todo o empenho deve ser envidado para desarticulá-lo onde se apresente e instale. Sem esse trabalho, ele se irradia e infelicita, é igual uma doença. Se irradia. Pestilencial, ele contamina com facilidade, travestindo-se de irritação, ansiedade, revolta e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. Cuidado, cuidado com isso aqui. Por quê? Porque a nossa mentora querida gosta de ir no fundo das coisas. Muitas vezes, se alguém nos perguntar, você sente ódio por alguém? A gente fala, não, realmente não. Porque eu penso, não tenho inimigos, ou eu não me considero inimiga de ninguém. Mas essa é uma das manifestações do ódio. O ódio tem outras encarnações. E a nossa Joana acaba de explicar aqui algumas delas. A irritação, a ansiedade, revolta,
e outros danosos mecanismos psicológicos reagentes. São todas manifestações do ódio que carregamos na alma. A frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam evitáveis, não fossem as exageradas esperanças do homem, as suas confusas ideias de automerecimento, veja só, confusas ideias de automerecimento, que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Porque se supõe credor de títulos que não possui, a criatura se frustra, entregando-se a reações inesperadas de depressão ou cólera, fugindo da vida ou atirando-se rebelde contra ela e os seus valores. Quando o homem adquire a medida do pouco ou quase nenhum merecimento pessoal, equipa-se de harmonia e fé, de coragem e paz para enfrentar as vicissitudes e superá-las, nunca se permitindo malograr nos empreendimentos. Se esses não oferecem os resultados desejados, como é natural, insiste, persevera até a constatação de que outro deve ser o campo de atividades a desenvolver ou até receber a resposta favorável do trabalho em vida. O amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo, que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Luarizado pelo amor, o homem discerne, aspira, age e entrega-se em confiança, irradiando energia vitalizadora, graças à qual se renova sempre e altera para melhor a paisagem por onde se movimenta. O amor é sempre conselheiro sábio em qualquer circunstância, orientando com eficiência e produzindo resultados salutares, que propelem o progresso e a felicidade. E agora, acabando, na raiz de qualquer tipo de sofrimento, será sempre encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo de amor pela dor no processo da sua evolução. A fim de apressar a recuperação, eis que se inverte a ordem dos acontecimentos, sendo a dor o meio de levá-lo de volta ao amor, por cuja trilha se faz pleno. 8h31, quem que gostaria de fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Posso fazer. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, mais uma vez agradecemos sua proteção e amor incansáveis. Se não fosse a nossa fé e encontros como esses, estaríamos bem debilitados na atual conjuntura do planeta, em que a psicosfera se encontra tão pesada. Pai, que possamos nos proteger através de orações sinceras, do agradecimento às pequenas coisas que nos acontecem, e dessa forma possamos repelir quaisquer sentimentos de desejo descontrolado, de ódio, de nos acharmos abandonados por não termos conseguido algo que na realidade é efêmero e que, devido à nossa ignorância, ainda valorizamos muito. Esteja conosco durante a próxima semana, nos elevando com a sua energia de amor e luz para os lugares mais sublimes, e que possamos volitar e deixar essa carga pesada se esvair sobre nossos pés. Que assim seja. Que assim seja. Poxa, mas você está uma poeta das preces, minha irmã. Falar isso Tá aqui, mesmo. não sei se os espíritos me ajudam, porque quando eu estou trabalhando no centro espírita, que eu trabalho hoje até meia hora antes da nossa aula, eu faço a prece lá, eu leio o que a gente está estudando e eu peço inspiração. Então deve ser ajuda lá também, né? Eu acho que são vários aí escrevendo por você. Ai, amém, que seja assim. Aham. Tá todo mundo muito impactado com as tuas preces. Continua, Ai, pelo amor de Deus. tá bom, pode Que deixar. precisamos todos muito. Tá bom, minha linda.
É um prazer. beijo. Tá? Um beijo, Boa obrigada. noite. Boa Gratidão. noite. Bom descanso. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, meu amor.